Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam aqui presentes assistindo. E gostaria só de relembrar duas coisinhas, né, do vídeo passado. Gostaria de relembrar que teve um vídeo passado, primeiramente, né? E nesse vídeo passado foi abordado dois assuntos, né, que vou passar aqui previamente, que são o que vai ser feito, né, qual é o objetivo principal e como vai ser feito. Então, só rapidamente falando aqui, vai ser feito, né, o setup até o objetivo final, que é o CRUD com o Symfony, Symfony Framework PHP, né? E a gente vai estar passando por estudos, né? Um prévio estudo aqui, né? Só para relembrar o framework, para relembrar um pouquinho aqui do Neovim, também porque eu tô pegando aqui já faz um bom tempo que eu não monto alguma coisa assim do zero, né? Tipo setup e por aí vai. Então, sem mais demora, né? Também porque eu pedi uma ajudinha para revisar os vídeos passados aqui que vocês não viram ainda, porque eles estão sendo revisados, óbvio. E meio que acabaram ficando meio demorados, meio lerdos. Então vou buscar ser um pouco mais breve aqui. Então, logo de início a gente já entra aqui no nosso terminal, né? Apaguei esse negocinho aqui para não ficar. Apaguei esse aqui, apaguei esse negócio aqui que ele acaba startando logo quando starta o WCL. Nada demais ali. Só um debug ali da inicialização. Deixa eu ver. Prontinho. Aqui logo de início a gente tem o que? Welcome to Fish, the Friendly Interactive Shell. Aí ele pede aqui para você digitar um help for instructions on how to use fish. Então ele te dá meio que uma aulinha, se eu não me engano. Eu não vou dar esse comando aqui agora, mas se não for uma aulinha, uma aulinha básica aqui por escrito que ele te manda, alguns comandos e algumas especificações, meio que uma documentaçãozinha. Mas enfim, não é esse o foco. A gente vai simplesmente conhecer uma ferramenta aqui, né, que é uma ferramenta de edição de código barra texto aqui para o nosso terminal. Bom, aqui a gente pode ver o seguinte, né? A gente, quando entra dentro dele, ele já vem aqui falando, NVim, Upsource, lá. Aí ele te dá uns comandinhos aqui, né? Que você pode estar dando para ele, né? Caso você seja novo, né? Caso você queira otimizar, né, o Neovim, caso você quiser sair, caso você quiser uma ajuda, né, as novidades ali e por aí vai. Então, no caso, logo de início aqui a gente pode perceber que esse editor ele é mais baseado para quem não quer, para quem quer se livrar um pouquinho mais do mouse, sabe? Então, digamos aí que, enquanto a gente tem um VS Code, o Visual Studio da vida ali, a gente tem até um WebStorm ou um PHP Storm aí da vida, a gente tem aquela interface gráfica que a gente simplesmente clica nos botãozinhos e tudo mais. No terminal a gente não tem isso, né? A gente não tem, abre e fecha aspas, esse privilégio. É relativo aí, porque já vi a comunidade Neovim pegando como argumento que clicar em botões é difícil, mas enfim, né, não vou ser contra, também nada a favor, né, mas enfim, não vamos entrar nessa briga. Bom, então no caso eu estou utilizando porque eu acho até mesmo que como um portfólio aqui eu vou estar mostrando um pouquinho da bagagem, né? Mas enfim, aí no caso, quando a gente dá esse comandinho lá, nvim, a gente tem meio que abre o buff, né? Meio que é um nada, por exemplo, meio que uma lixeira, vamos dizer assim. E meio que tudo que você escrever aqui meio que não vai dar em nada, né? Por quê? Porque não tem o nome do arquivo, né? A gente não se referenciou a um arquivo existente ou um arquivo que a gente quer
fazer, né, ao mesmo tempo que a gente faz as alterações. Então meio que qualquer alteração que a gente fizer aqui não vai dar em nada. Mas enfim, aqui eu iniciei ele, uma sessão dele dessa forma, porque eu só queria mostrar inicialmente para vocês a ferramenta aqui e alguns comandos dela, né, um conceito de como seria a usabilidade dela. Então, o primeiro comando aqui é simplesmente apertar na tecla I, porque se a gente apertar na tecla I, a gente já consegue digitar, né, textos, qualquer texto aqui, ok? Aí a gente simplesmente aperta na tecla ESC para voltar para o modo anterior. Qual é o modo anterior? Antes da gente inserir texto aqui, a gente estava em um modo. Antes da gente apertar na tecla I para entrar no modo Insert e a gente conseguir escrever, a gente estava em um modo. Esse modo que a gente estava era no modo de comando, ou seja, nesse modo de comando a gente dá comandos para o nosso editor, né, para o nosso editor em si. Mas, né, como vocês acabaram de ver, até o comando, até para digitar, a gente tem que dar um comandinho que é simplesmente apertar na tecla I para insert, né, e conseguir inserir letras e códigos aqui. Bom, simplesmente a gente dá um outro comandinho aqui que é dois pontos, que se vocês lembram bem, ele estava lá no início como true exit. Então, para a gente dar dois pontos quit, então a gente simplesmente abrevia ali dois pontos que, ou a gente pode simplesmente escrever aqui quit mesmo, e é isso aí. Mas, né, dois pontos que eu acho que, né, é bem mais preferível. Bom, sendo assim, se a gente apertar em dois pontos Q para sair, ele simplesmente não sai, porque a gente teve uma alteração e a gente não pode sair, né, sem salvar. E também a gente não teve um nome, né, de um arquivo em específico, porque tipo, mesmo se a gente fizer write kit para salvar e sair, mesmo se a gente fizer assim, a gente vai receber um erro, né? Porque, pô, a gente teve aquela alteração no arquivo, beleza que a gente tentou salvar, mas ainda assim, né, a gente não consegue salvar porque a gente não disse aonde a gente quer salvar. Então a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode simplesmente dar dois pontos, novamente, né, wkey de write-kit, e simplesmente passar o nome de um arquivo aqui, test.txt, e simplesmente apertar enter aqui e salvar esse arquivo, né? Ou a gente, quando fosse iniciar, a gente poderia simplesmente passar, né, um argumentozinho lá, né, para esse comando, que seria o nome do arquivo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, inicialmente eu escrevi um negocinho ali e write-kit aqui no test.txt, né. Ele me força também, né, para exists, porque ele identificou que já tem um arquivo lá do lado de fora. Eu estou tentando salvar isso aqui, mas tem um arquivo lá do lado de fora que eu já fiz algumas alterações. Então o que é que ele fala aqui novamente? File exists. Aí ele pede para a gente adicionar uma exclamação para afirmar que a gente quer fazer isso aqui, e afirmando que a gente quer fazer isso aqui, ele sobrescreve o arquivo que está lá fora com essas alterações que está aqui dentro. Então, se a gente dá um write-kit no test.txt, a gente tem que simplesmente colocar uma exclamação na frente do comando, né? Se a gente fizer isso aqui, a gente dá um ls, a gente pode ver aqui alguns arquivos e tal, né? Aqui a gente pode identificar o nosso teste.txt. Se a gente der um cat aqui para ver o que tem dentro dele, a gente vai ver, né, que tem aquelas nossas alterações. Se a gente chegar aqui e der um nvim teste.txt,
como ele é um arquivo existente, ele simplesmente vai abrir esse arquivo existente. Agora, se ele não fosse existente, isso significa que ao a gente dar aquele comando nvim test.txt, ele criaria um novo arquivo para gente, né, para a gente fazer as alterações. Assim que a gente desse write kit, a gente não precisaria especificar o nome do arquivo, como aqui, né? Tipo, digamos aqui que a gente acabou de fazer esse arquivo agora, né? A gente deu aquele argumentozinho para a gente abrir um test.txt, mas ele estava vazio. Então a gente simplesmente clica aqui em i. Aí digamos aqui que eu vim de lá para cá e escrevi tudo isso aqui, né? E depois de eu ter escrevido, eu aperto ESC. A gente joga dois pontos wq, né? Só para dar uma revisada aqui, né? Rápido, wq para write kit e dá enter. Quando a gente faz isso, a gente salva e sai. Bom, o Nelvin, ele é um editor de texto programável. Então, como ele é um editor de texto programável, isso significa que, como eu tinha dito, ele tem comandos. Se ele tem comandos e ele ainda por cima é um editor de texto programável, isso significa que na linguagem de programação dele literalmente todos os comandos que tem, né, para ser utilizado no nosso Nelvin, editor de texto, e são muitos mesmos. Bom, se a gente abrir aqui novamente o nosso Nelvin, dá dois pontos e apertar Tab, a gente vai ver diversos comandos, vários, um monte. E nossa, parece até que não tem fim, por aí vai. Mas mostrar um comando aqui para vocês, para mostrar para vocês o porquê que tem muita gente preferindo o Nelvin. Bom, tem um set number e aqui, né, ele já insere linhas pra gente. A gente aperta no i para escrever, a gente dá enter e aqui está. A gente colocou linhas para essa nossa seção. Se a gente fechar e abrir novamente, ele vai sumir, ok? Então ele tem um arquivo de configuração onde a gente bota esse set number e quando a gente abre, ele já carrega de lá desse arquivo de configuração e fica aqui. Mas como a gente não fez isso, não escreveu em arquivo de configuração dele para ele ter sempre esse set number quando abrir, então quando eu fechar ele aqui e abrir novamente, esse set number vai ter como se a gente nunca tivesse dado. Então, no caso, vocês acabaram de conhecer o set number, né? Também tem o set relative number, que esse aqui já é um pouquinho mais confuso, né? Mas explicando por alto, não sei se vocês vão entender, mas infelizmente eu não posso me aprofundar demais nisso aqui, né? O vídeo já está ficando até um pouquinho longo, mais do que eu gostaria que ele ficasse. Então, falando bem superficialmente aqui, o que acontece com esse relative number significa que relativamente referente à minha posição, ele mostra tais linhas para cima e tais linhas para baixo. Essas tais linhas para cima e tais linhas para baixo são as que faltam até uma posição, né? São as que faltam até uma posição específica, né? Bom, tá, eu vou explicar um pouquinho. Digamos aqui que a gente tem um J aqui, a gente obviamente clica no I para conseguir digitar, né? A gente tem um J aqui, tem um A aqui, tem um D aqui e tem um F aqui, ok? Eu estou na linha 4, existe 3 linhas para cima, existe 6 linhas para baixo, mas relativamente da linha 4, né, relativamente da minha posição da minha linha 4 até a letra D, está a posição 3 dessa linha ali. O D está na linha 3. Então, se eu simplesmente simplesmente segurar o Ctrl
O, dá um Ctrl O aqui, ele entra no nosso modo de comando. Ele entra no nosso modo de comando momentaneamente para a gente conseguir digitar um comando e ele volta para o insert. O que é que eu quero digitar aqui? Eu quero simplesmente dizer que eu quero ir para a linha 4, mas da nossa linha atual 4 linhas abaixo. Vocês podem ver aqui, né, que eu digito o número 4. Então, se eu quero 4 linhas da onde eu estou para baixo, eu simplesmente digito 4, né, e aperto para baixo. Quando eu aperto para baixo, eu literalmente vou lá para a nossa linha 4, de onde a gente estava 4 linhas abaixo. Para que serve isso? Para encontrar facilmente alguns trechos, né, no nosso código. Digamos aí que eu quero ir para o meio do código. Eu posso simplesmente fazer uma continha aqui, né, quantas linhas existe, dividir pela metade e chegar lá rapidinho. Ou simplesmente eu sei onde está uma linha, né, e dá para implementar umas lógicas brabas aí. Mas enfim, mostrei os dois comandos aí e existem vários. Então o que é que acontece? Dá 2 pontos, até eu às vezes cara, como mesmo? Assim, ESC, 2 pontos, que... Bom, esse que com exclamação significa que eu quero sair de qualquer jeito. Eu fiz uma alteração ali, mas eu quero sair de qualquer jeito, não quero salvar. Para evitar aquele problema de salvar e não ter o nome de um arquivo, de sair e ele reclamar que não salvou, eu simplesmente quero salvar e digo, quero salvar mesmo, pô. Porque, tipo, botei uma exclamação ali e ordenei. Então a gente simplesmente sai. Onde está esse arquivo de configuração? Esse arquivo de configuração do Nelvin, ele se encontra exatamente em ls-config. Não, perdão, ele é um arquivo oculto, um arquivo que não aparece quando você dá ls. Para ele aparecer todos os arquivos ocultos, você dá um LA aqui e aqui está. Se você estiver usando bash, né, para você não ter um erro, você coloca ls-a e vocês vão ter, né, esse mesmo, quase o mesmo, né, o mesmo resultado. Mas enfim, digamos aqui que a gente tem o nosso arquivo de configuração que está em .config, dentro de config, e tem a configuração do nosso NVIM. Dentro de config tem a configuração de várias outras coisas, mas a gente está se referindo mais aqui ao do NVIM. Se a gente der um ls lá na nossa configuração de NVIM, a gente vai encontrar uns arquivos de diretórios específicos. Mas no de vocês não vai ter, tá? Então a gente pode simplesmente simular aqui, né? Digamos que tem isso aqui e agora simplesmente não tem mais rf. Prontinho. Se a gente tentar dar aquele comando novamente para listar o que é que tem dentro, a gente vai encontrar um erro de cannot access para config vim ali, né, no search file or direct. Enfim, autoexplicativo. A gente dá um clear aqui, né, e a gente vem aqui em um sitezinho bem interessante, né. Eu ia simplesmente fazer uma configuração lá, mas eu acho que eu já vou pular essa parte e já vou direto para onde eu deveria ir. Digamos aqui que a gente tem 2 modos de se conseguir uma configuração do Nelvin. Ou a gente faz, ou a gente simplesmente vai atrás de quem já fez. Bom, como eu já fiz uns bons tempos atrás, eu simplesmente hoje em dia gosto de encurtar o trabalho, procurar alguma configuração já feita e pegar como template. Se eu quiser alguma coisa a mais ou a menos, eu simplesmente chego lá e edito. Bom, aqui eu vou lá e abro uma seção, uma nova janela no caso. E aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter nelvincraft.com. E a gente também vai ter do site oficial
do Nelvin. .io. Opa, N. E tá aqui, ó. Aqui, se a gente vir do nelvincraft.com, a gente vai obter logo de cara um que eu uso, né? Esse aqui é o que eu uso. Mas se a gente vier de lá do site oficial, a gente vai pegar aqui, né, um Get Plugins, e a gente vai achar alguns plugins, né, que vocês podem ir explorando aí, pode ir entrando aqui, e quando você entra dentro deles, mostram os plugins que foram utilizados, né? Tipo, tem plugins que são feitos de outros plugins e eles mostram aqui, né? Deixa links, diretivas, até outros. Mas enfim, vocês vão explorando aí. Bom, eu vou entrar aqui, né? Lembrando que assim que a gente entra no Nelvincraft, a gente encontra esse meu aqui, né? Logo de início. Meu não, né? De quem criou. E a gente vai ter aqui, né, umas visualizações, vai ter um write it, mas tipo, ele mostra aqui o que seria realmente uma prévia, né, do que é essa configuração, do para que serve provavelmente, por aí vai, ele mostra outras coisas aí, story, por aí vai. Bom, entrando aqui, a gente vai ter o GitHub dele e vai ter o website. Eu vou direto pro website, né? Já dei uma olhadinha lá no GitHub, mas o que me interessa mais aqui é o website. Entrando no website, né, o website ele já sai, né, ele já sai de lá do Nelvincraft, ok? Ele já literalmente sai de lá e vem pro site referente ao plugin. Não tem mais nada a ver aquele site lá. Docs, né? Em documentações aqui a gente encontra algumas documentações, né, de install. Depois de instalar, aprender básico Lua, né? O Nelvin ele tem duas linguagens, a dele, né, a nativa, que é o VinScript, e tem a linguagem Lua, que ele faz meio que como é que eu posso dizer, ele manipula o VinScript. Então eu particularmente prefiro ir mais pelo Vin, né, ser mais direto ali, acabo sendo mais conciso e tudo mais. Então às vezes dá menos trabalho você ir logo pelo VinScript. Também é mais chegado ali aquela syntax shell. Então, enfim. Bom, para instalar a gente tem para Linux, macOS a configuração, não o Vim. O Vim já vou mostrar na instante como é que a gente pode obter ele. Mas está aqui, ó. Para instalar a configuração e configurar, a gente pode ter aqui para o Linux e macOS, para o Flatpak, para o Windows e para o Docker. Mostrando previamente. E o que eu estou usando, né, é o Flatpak. Com o Flatpak você simplesmente pode baixar o Nelvin e simplesmente também pode baixar a configuração dele, mas enfim. A gente copia esse comando aqui e larga no terminal, depois de ter baixado o Nelvin. Eu não vou fazer isso aqui agora porque o vídeo já está ficando grande. E simplesmente é só vocês chegarem aqui, né, no site, copiar e colar. Depois de darem esse comando aqui, né, esses dois comandos, que é o sudo apt update, né, pra gente atualizar. A gente esquece esse resto ali, é só uma sugestão. A gente desse comando aqui para atualizar o a lista do nosso gerenciador de pacote. Como assim, um gerenciador de pacote? Para vocês que sabem, me desculpe, mas eu vou ter que falar para as pessoas que não sabem. O apt de o gerenciador de pacotes aqui, né, no nosso terminal, ele serve para baixar alguns pacotes, literalmente, que é comandos, que é bibliotecas, né? Meio que aqui no nosso shell, quando a gente baixa alguma coisa, eles acabam sendo mais referidos como libs, né? Porque a gente pode simplesmente abrir um script
né, programar em shell, seja lá qual for, o bash, o fish, o zash, e a gente vai ter um conceito mais desses comandos que a gente for baixar pelo apt como lib, né? Vou baixar aqui com sudo apt install fish. No bash, se a gente for abrir um script bash, a gente pode simplesmente puxar esse fish, esse outro shell lá para dentro e usar alguns comandos, né? Inicializar algumas sessões. Mas enfim, eu tô indo muito deep aqui, tô indo a lugares que é meio distópico aqui no momento. Enfim, no caso, depois de ter atualizado a lista do nosso gerenciador de pacotes, a gente pode simplesmente dar um sudo apt install e o nosso Nelvin. Então por que aqui a gente tinha que atualizar? Porque se eu não me engano, quando a gente entra no nosso terminal de primeira instância aqui e dá esse comando que eu estou mostrando aqui agora, sem ter dado o anterior, ele não vai encontrar o nosso Nelvin, também não vai encontrar o nosso fish que a gente está usando aqui agora, né, que é o nosso shell, e também não vai encontrar algumas outras coisas, né, que a gente poderia querer instalar. Mas enfim, então a gente primeiro atualiza essa lista para ele encontrar algumas coisas e simplesmente depois a gente dá um apt install para baixar, né, esse Nelvin. Aí o apt vai lá e faz mais ou menos tipo, pô, aqui não tem, mas a gente sabe que o Nelvin existe para terminal, então o que será que está acontecendo? Pô, vou dar um update aqui, né, para ver se chega alguma coisa nova aqui para o apt. Chegou? Pronto, então já que chegou, vou dar um install Nelvin novamente aqui. Encontrei dessa vez, então vou baixar aqui, configurar e tudo mais. Então é mais ou menos isso daí que ele faz, ok? Sendo assim, mostrar para vocês aqui, depois de ter dado esse comando, a gente pode simplesmente dar esse comando aqui, né, para o Flatpak. No Linux esse daqui não está funcionando para mim, no Windows não testei e no Dock eu testei, está funcionando normalzinho, tá? Agora no Flatpak, para instalar na nossa máquina de fato, no nosso WSL no caso, a gente pode usar esse aqui que está funcionando normalzinho, beleza? Bom, sendo assim, eu copiei? Não copiei, mas também não faz diferença, só vocês copiar, jogar, já foi. Seguir tudo direitinho até aqui, copiar e jogar, né? Bom, depois disso a gente pode simplesmente dar um Flatpak run. Ele está até aqui sugerindo. Se a gente clicar para o lado aqui, aí o que é que vai acontecer? Por meio do Flatpak a gente vai rodar o Nelvin. Rodando o Nelvin, né, a gente já baixou e a gente tem a configuração. Então podem perceber, mudou bastante aqui, né, o layout, mudou bastante aqui, tem os ícones. Agora quando a gente clica no i, ele mostra que a gente está no modo insert. Se a gente simplesmente clicar ESC, a gente volta para um modo normal, mas se a gente começar a digitar o comando, botar um 2 pontos aqui, ele mostra que a gente está no command, né, no modo command. Enfim, aí mostra também que o nosso arquivo está vazio, né? Se a gente clicar em insert, clicar em i, ESC, 2 pontos, write-kit, test.txt, e para ele não reclamar que já existe o arquivo, a gente coloca uma exclamação aqui, pronto.
Se a gente novamente abrir ele, dessa vez passando o argumento como teste, ponto, text, dessa vez a gente vai ter o nome do arquivo ao invés de empty. Então, na verdade, ali eu até me confundi, né? Não significa que estava vazio o arquivo, significa que eu não tinha dado o nome do arquivo, né? Não tinha aberto nenhum arquivo, então nada mais justo, né? Vamos ver. Certo, 2 pontos, que volta. Bom, acho que por isso hoje vamos ficar por aqui, né? Nossa, sou péssimo em encerrar vídeo, mas tudo que eu posso dizer, né, é desejar uma boa noite novamente. No meu caso aqui é boa noite, mas bom dia, boa tarde para quem é de bom dia e é de boa tarde, né, a depender do horário aí que vocês estão. E é isso aí. Bom.